Olá, boa noite. A gente começa a semana mostrando a prisão de um suspeito de abusar sexualmente da própria filha e da cunhada, as duas menores de idade. O mandado chegou na última sexta-feira. Marcos Vinícius Cardoso, de 30 anos, é suspeito de ter estuprado a própria filha de 9 anos, além da cunhada de 13. As duas moravam com ele em Itu. O homem foi denunciado pela família das vítimas em 2010, mas a suspeita de que ele cometia o crime desde 2005. Na época, a polícia ainda não tinha provas suficientes para mantê-lo preso. São crimes de difícil comprovação, que ocorre no ambiente doméstico sem testemunha, certo? Mas depois conseguiu-se a comprovação até por laudos periciais. Nessa tarde, com a ajuda da internet, a polícia encontrou o suspeito em uma clínica para dependentes químicos em Araçoiaba da Serra. Descobrimos que ele estava internado para tratamento pelo Facebook, não sabíamos o local e hoje nós conseguimos localizar o local e acabou de ser detido nessa clínica. E foi a internet que também ajudou a família das vítimas a ficar sabendo sobre o crime. A cunhada do suspeito teria confessado sobre os abusos sexuais que sofria a um amigo por meio de uma rede social. A comunicação social e a denúncia das vítimas, né? Isso auxilia muito a investigação. O suspeito, que já tinha passagens por crimes relacionados à violência doméstica, pegou 32 anos de prisão e foi encaminhado à cadeia de Pilar do Sul. A segunda-feira começou com greve dos professores da rede estadual em Jundiaí. 5 escolas estavam paradas. Carteiras e cadeiras sem manutenção. Os objetos sucateados estão amontoados e expostos ao ar livre na Escola Estadual Padre Maurílio Tomanic, no Parque Secap, em Jundiaí. Mas o descaso com a educação não é apenas com material de sala de aula. Por falta de segurança e estrutura para trabalhar, há 17 dias, alguns professores da rede estadual estão paralisados. É super difícil trabalhar aqui, alunos violentos, alunos que não respeitam, e sem contar a condição de trabalho que o Estado tem colocado a gente, né? Que nem aqui, como já ocorreu de assalto a professor, que poderia ser eu, né? Ao sair do estacionamento aqui da escola. Na região de Jundiaí, são 70 escolas estaduais que atendem aproximadamente 70 mil alunos. Já são 5 escolas sem aula. Até agora, 20% dos educadores aderiu ao movimento. O professor, ele trabalha 1 ano por contrato. Esse contrato pode ser renovado por mais 1 ano. Aí depois ele tem que ficar 200 dias sem lecionar. Essa é uma pauta nossa. O segundo é a questão de 1/3. Foi aprovado em 2010 pelo governo federal que nós temos 40 horas no estado. E aí, 26 você teria que ficar com o aluno e 14 para preparar a aula, preparar a prova. E o governo do estado de São Paulo não fez isso. E 36% de reajuste salarial. Karina é contratada pelo estado, mas a lei atual obriga a professora a ficar meses sem trabalhar. Eu tenho um contrato de 2 anos, porém eu não tenho os mesmos direitos que os professores que permanecem na escola. Estou exigindo melhores condições de trabalho, né, melhores condições na qualidade também na educação do estado de São Paulo. A situação vai continuar até sexta-feira, quando deve haver negociação com o Estado. Até lá, alguns estudantes vão ter que ficar em casa. Nós entendemos que os alunos não podem perder com isso. Então ele tem direito à aula e os sindicatos dos professores vão lutar para fazer essa reposição de aulas. No fim do dia, as escolas de Jundiaí voltaram às atividades, mas ainda 15 professores continuam paralisados. E no fim da tarde, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para saber sobre a falta de segurança que os professores reclamam. Mas a assessoria de imprensa informou que, como enviamos a pergunta à tarde, eles não tiveram tempo hábil para responder. Já em Sorocaba, são 60 professores que aderiram ao movimento. A Polícia Rodoviária prendeu um homem por dirigir embriagado e causar um acidente na rodovia Anhanguera, em Jundiaí. O empresário bateu o carro de luxo avaliado em R$350 mil em outros 2 veículos. 3 pessoas ficaram feridas. O homem foi levado à delegacia, pagou a fiança de quase R$68 mil e depois foi liberado. O carro foi recolhido. Jundiaí confirmou no fim da tarde a primeira morte da cidade neste ano por gripe A. A doença é alvo da campanha de vacinação iniciada no dia
em abril, que foi prorrogada até a próxima sexta-feira. O paciente é um homem de 32 anos que fazia parte do grupo de risco, era portador de doença crônica. A greve dos instrutores de automotoescola continua em Sorocaba. De acordo com o sindicato da categoria, durante uma assembleia realizada hoje em Campinas, foi decidido a permanência da paralisação. Eles reivindicam aumento salarial e melhores condições de trabalho. Uma outra reunião foi agendada para quinta-feira. Sorocaba discute a possível implantação de um CRATOD para atender dependentes químicos. O responsável pela OAB de São Paulo conduziu a reunião. Reinaldo é dependente químico há quase 30 anos. Passou por algumas clínicas de reabilitação por vontade própria, mas não parou em nenhuma. Falta de capacidade minha mesmo, falta de aceitação de uma ressocialização, falta de disciplina, falta de espiritualidade. O ex-gerente de vendas foi internado nessa clínica em Araçoiaba da Serra depois que a filha o enganou, dizendo que iria levá-lo ao dentista. Ele foi o primeiro caso de internação involuntária do estado. Foi acertada, tanto da minha como de qualquer família que pega uma pessoa que esteja num estado deplorável para colocar numa clínica como essa. O dependente químico só conseguiu essa internação por meio do CRATOD, o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas de São Paulo. No mesmo local estão reunidas todas as ferramentas para o encaminhamento dos pacientes. Tudo de graça, inclusive amparo legal aos familiares dos dependentes. Nosso trabalho é um trabalho de cidadania, um trabalho humanitário, em benefício das mães, a mulher que é a grande prejudicada e das famílias dos dependentes químicos das classes menos favorecidas. A Comissão de Dependência Química da Câmara de Sorocaba veio até o Paço Municipal para apresentar ao prefeito um projeto para a criação de um CRATOD também aqui na cidade. Os vereadores tiveram a ideia depois de ir às ruas e ver a situação dos dependentes em Sorocaba. Para o presidente da comissão, o serviço agilizaria o atendimento aos usuários de drogas. O CRATOD aqui na nossa cidade iria agilizar inclusive os laudos médicos que agilizam essa internação. Para o juiz poder determinar uma internação, ele precisa de um laudo médico. E nesse CRATOD, no CRATOD, teria toda essa estrutura. O prefeito gostou do projeto, mas lembra que para a implantação, as outras ferramentas públicas de saúde também devem estar prontas. Não é apenas uma questão de saúde pública, não é uma questão da área de desenvolvimento social ou da atenção social. Envolve todas as atividades, envolve o OAB, envolve a sociedade civil, envolve questão de esporte, do lazer, da cultura. Tudo isso nós precisamos fazer. Hoje, a única opção para quem não tem condições financeiras para pagar um tratamento são os CAPs, os Centros de Apoio Psicossocial. No total são 10, mas apenas um destinado ao atendimento aos dependentes em álcool e outras drogas. Há casos em que o indivíduo não aceita de jeito nenhum tratamento, não aceita a internação, mas, por outro lado, fica perturbando a família, né? Porque você aguentar um alcoólatra não é brincadeira, um dependente de álcool não é brincadeira. Então, é uma ilusão. Ele acha que está abafando e, na verdade, está se consumindo. Alguns dados sobre as drogas impressionam no Brasil. De acordo com a Universidade do Estado de São Paulo, 4% da população adulta do nosso país, quase 6 milhões de pessoas, já fizeram uso de cocaína. O Brasil representa quase 20% do consumo mundial de crack. Ela constitui um caminho fácil para o indivíduo realizar seus sonhos, suas fantasias, seus delírios, né? Então, usando a droga, o indivíduo sai da realidade, né? E muitas vezes constrói uma realidade para ele muito mais prazerosa, pelo menos no começo. Tratar dessas pessoas podem ajudar a população a deixar de ver cenas como essas, de pessoas miseráveis abandonadas pelas ruas. Uma cidade precisa disso, toda cidade deveria de ter isso, com certeza. É uma oportunidade para quem tem interesse em melhorar na vida, né, sair do vício, poder se recuperar. Entendo que existem muitas pessoas que enfrentam essas dificuldades, problemas diretamente relacionados à questão de dependência e seria ótimo para a cidade de Sorocaba. Agora nós vamos entender melhor a diferença entre internação compulsória e a involuntária. Veja.
Internação involuntária. O familiar pode solicitar a internação involuntária desde que o pedido seja feito por escrito e aceito pelo médico psiquiatra. A lei determina que, nesses casos, os responsáveis técnicos do estabelecimento de saúde têm prazo de 72 horas para informar ao Ministério Público sobre a internação. Internação compulsória. Neste caso, não é necessária a autorização familiar. Ela é determinada pelo juiz depois de um pedido formal feito por um médico. O fim de semana foi violento em Itupeva e São Roque. Durante assaltos, as vítimas reagiram. No sábado, 16 presos fugiram da delegacia de São Roque. Eles cerraram as grades, renderam um carcereiro e saíram por um portão lateral. 6 foram recapturados até o começo da tarde de hoje. Durante a fuga, os homens tentaram roubar carros. Alguns proprietários resistiram. Um dos assaltantes foi imobilizado por um grupo que treina jiu-jitsu e kung fu. Estavam saindo da academia e avistamos um amigo nosso que tinha acabado de sair junto com a gente sendo assaltado. E a ocorrência toda foi que aconteceu a tentativa, mas não aconteceu nada, não levaram nada. E ele correu atrás do meliante e nós fomos atrás para ajudar. E graças a Deus conseguimos pegá-lo, né? Outro preso foi pego por Douglas, que resistiu ao assalto quando percebeu que o ladrão estava desarmado. Riscou demais reagindo? Arrisquei um pouco, né? Mas eu percebi que ele estava desarmado. Porque ele chegou, desce, ele foi mesmo, agiu, foi no grito. Na madrugada de sexta para sábado, outro caso de resistência a um assalto. Dessa vez em Itupeva. 2 homens que fugiam depois de um roubo invadiram este sítio. Aqui os bandidos tentaram roubar um carro, mas 3 irmãos que moram no sítio resistiram. Os ladrões atiraram e mataram Benedito Rodrigues de Moraes Filho. Outros 2 irmãos também ficaram feridos. Luiz de Moraes foi baleado e Narciso Rodrigues foi agredido a pauladas. Familiares e amigos não se conformam com o que aconteceu. Tem nem explicação para chegar a se tirar a vida de um pobre trabalhador que estava dormindo. Suspeitos pelo homicídio, Valber Silva Ribeiro e Tiago dos Anjos Andrade foram presos em Indaiatuba com o carro das vítimas do sítio. E para falar sobre a reação a assalto, eu converso agora com o delegado assistente da seccional de Sorocaba, doutor Fábio Laíno Cafisso. Boa noite, obrigada pela participação. Reagir não é indicado, mesmo assim acontece. Por quê, doutor? A reação, nessas ocasiões, é uma atitude humana, é uma atitude impensada e quase que natural. Mas a Polícia Civil orienta a todas as pessoas nessas situações dramáticas a não esboçarem reações. Uma vez que se a vítima se encontra nervosa, às vezes o assaltante também se encontra em estado alterado. Às vezes até sob efeito uma morte, no caso, poderia ser até evitada. Podia ser evitada nesse caso, porque o bandido, ele às vezes também está sob efeito de alguma droga, álcool, e ele é capaz de acionar o gatilho de um revólver, ou então faca, como foi o caso aí, apauladas, né? Então, também está em estado alterado e a reação não é indicada. Agora, em relação à cadeia de São Roque que nós mostramos, os foragidos de lá, 38 detentos estavam no local. Nós mostramos aqui na Noticidade que a cadeia foi desativada. Há um conflito para quem assiste em casa. Foi desativada ou não foi? O que acontece, doutor? Simone, é simples. A cadeia pública como tal, em São Roque, ela foi desativada. Ela não existe mais como cadeia pública. Hoje ela é uma unidade de trânsito de presos. Isso é necessário. E vai continuar. Irá continuar até que se consiga uma solução melhor, uma vez que o Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, a partir das 16 horas de cada dia, ele não recebe mais presos. Ele também não recebe presos temporários. Então essas duas situações foram solucionadas encaminhando-se os presos de finais de semana e os temporários até que acabe a investigação para essa unidade de trânsito em São Roque. Agora, entre os foragidos da cadeia de São Roque, 3 suspeitos por roubo eram de Sorocaba e a DIG iria apresentá-los. Vamos ver quem são.
Adriano Ferreira dos Santos Soares, de 25 anos, João Carlos Souza Campos, de 18, e Wagner Ferreira dos Santos Francisco, de 24 anos, que se dizia agente penitenciário. Os três são suspeitos de roubar uma casa no Jardim Barcelona, em Sorocaba, além de agredir o casal dono da residência. Nós estamos diante de um trio, ou até de uma quadrilha, que é responsável por roubos de residência na cidade de Sorocaba. E em todas essas ocorrências, eles usam de violência, não só física, como psicológica, amedrontando os moradores daquela residência que está a ser roubada. Rapidamente, como é que funciona a busca daqui para frente? A Polícia Civil está incitando gestões urgentes na identificação, como já ocorreu, e daqui a algum tempo, fatalmente, essas pessoas que se evadiram da unidade de trânsito de São Roque serão recapturadas. Muito obrigada pela participação. Nosso agradecimento. Recebemos nesse momento a nota oficial da Secretaria Estadual da Educação sobre a reportagem que mostramos no primeiro bloco sobre a reclamação de falta de segurança dos professores da rede estadual em Jundiaí. A Secretaria esclarece que conta com o apoio regular da Polícia Militar para o monitoramento no entorno das unidades de ensino. O reforço do policiamento é solicitado sempre que necessário. Há 7 dias do Dia das Mães, o Noticidade antecipa homenagens. Nessa semana, vamos mostrar várias reportagens especiais dedicadas às nossas heroínas. A maioria das mães passou pela gestação, período de ansiedade e desejos. Você sabe qual foi o desejo que sua mãe sentiu quando estava grávida? Desejo de grávida, aquela vontade repentina de comer algo, muitas vezes até inusitado. Até que ponto isso é verdade? E os homens, o que será que eles pensam disso? Eu acredito. Não acredito. Acredito porque eu sofri muito com isso. Tive que buscar cada coisa inusitável para minha mulher. O assunto divide a opinião dos homens, mas quem já foi grávida garante, desejo existe e tem cada coisa. Graziella teve o José Rubens há poucos dias. Durante toda a gravidez, ficou viciada em churros. Todos os dias, não importava a hora, ela tinha que comer a iguaria. Sempre depois da janta tinha que ter churros para mim. Aparecia do nada. Meu marido falou assim, mas agora você vai querer comer churros? Aí eu falei assim, fazer o quê? É teu filho que quer. E essa mamãe é bem da espertinha. Jogou toda a culpa do desejo no pequeno José. É um desejo que vem, não dá para segurar. E assim que eu comia, o José pulava na minha barriga como se fosse um desejo dele, não meu. Já a Fabiana teve um desejo menos inusitado. Gestante de 6 meses, a futura mãe sente vontade repentina de comer pão francês. A impressão que dá, às vezes, é que nem é um desejo seu mesmo, que é algo típico da gravidez, porque não me lembro, assim, enquanto eu não estava grávida, de ter esse tipo de vontade. Esta ginecologista conta que o desejo de grávida é normal no início da gestação e que tudo é uma questão psicológica. São aspectos culturais, psicológicos e físicos envolvidos nesse desejo da grávida. No primeiro trimestre, pelo aumento do HCG e da progesterona, realmente tem um certo distúrbio alimentar, vamos dizer assim, porque a grávida sente desejos diferentes. A médica ainda lembra que o ideal é seguir uma dieta balanceada para que esses desejos não ocorram. Ela também não pode se aproveitar disso para sair comendo tudo que quer, porque senão o preço mais tarde é muito caro. Mas, como diz aquele velho ditado, é bom realizar a vontade delas, já que ninguém quer o filho nascendo com cara de churros e nem de pão. Mas vai nascer bem alimentada, né? Eu não passei vontade de comer, não. Lindos, a gente fica por aqui, tenha uma excelente noite.